Olá, turminha. Tudo bem? Vamos para mais uma aula de Ciências Humanas? Vamos recordar em primeiro o que foi que nós vimos na aula da semana passada? Lá nós estávamos falando sobre o folclore brasileiro, sobre essa cultura popular, não é verdade? E lá nós descobrimos que somos muito influenciados pela cultura europeia, africana e indígena. E na última aula nós falamos um pouco sobre os indígenas. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos negros, tá certo? E nós vamos falar sobre uma importante personalidade. Alguém que foi muito importante para a nossa história, para a história do Brasil. E ele é Nilo Peçanha. Vocês já ouviram falar de Nilo Peçanha? Esse texto é da Maria Fernanda Garcia. E ela já começa colocando algo muito importante que já nos mostra de cara quem é Nilo Peçanha. Vindo da pobreza, ele conseguiu ser o primeiro presidente negro do Brasil. Olha como ele foi importante na nossa história, turminha. O nosso primeiro presidente negro. Quanto orgulho, hein? Filho do padeiro Sebastião de Souza Peçanha e de Joaquina Anália de Sá Freire. Nilo Peçanha nasceu em 2 de outubro de 1867 e faleceu em 31 de março de 1924. Poucos poderiam imaginar que ele se tornaria um influente político e que até mesmo ocuparia o cargo de presidente da República. Nilo Peçanha teve uma infância humilde, vivida na periferia de sua cidade natal. Após completar seus estudos na capital do estado, deixou brevemente o Rio de Janeiro para formar-se em 1887 na Faculdade de Direito de Recife. Ao retornar ao Rio, exerceu as funções de advogado e jornalista, militando pela abolição da escravatura e pela república. Esse militando aí nós podemos colocar com o mesmo significado de lutando, certo? Então ele era uma pessoa que lutava pelo fim da escravidão e pela República do Brasil. Com a mudança na forma de governo da monarquia para a república, foi eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte pelo Partido Republicano em 1890 e foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro entre 1891 e 1903. Vamos lá, vocês lembram, aqui está falando da questão da reforma do governo, como o governo era e como ele se tornou. Vocês lembram o que é monarquia? A monarquia, gente, ele é um governo em que o chefe de Estado ele tem o título de rei ou rainha ou também de imperador. No caso do Brasil, nós tivemos 2 imperadores. Então, o nosso período de monarquia foi de 1822 até 1889. E esses 2 imperadores que governaram, o nosso país foram Dom Pedro I, de 1822 até 1831, e depois Dom Pedro II, de 1831 a 1889. Então, nós éramos uma monarquia. E aí passamos a ser república, que é o atual governo que nós temos hoje. Que não acontece muito bem do jeito que deveria ser, porque a república ela tem que realmente atender os interesses gerais dos cidadãos, tá certo? Então, a questão da república é que nós temos presidentes, vereadores, deputados, E na monarquia, no caso aqui, quem governava era o imperador, tudo bem? Então, ele participou aí, dessa mudança da monarquia para a república, e aí ele foi deputado da Assembleia Nacional Constituinte pelo Partido Republicano em 1890. E depois foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro
entre 1891 e 1903, certinho? Continuando então. Casou-se com Ana de Castro Belisário Soares de Souza, conhecida como Anita, descendente de famílias aristocráticas. O que seriam essas famílias aristocráticas? São famílias que faziam parte da nobreza, que tinham grande poder político e econômico, né? Eram pessoas muito bem de vidas, pessoas ricas, tá certo? O casamento contrariou os familiares da moça, já que Peçanha era visto por parte deles apenas como um homem pobre e mulato. Para que eles pudessem se casar, a Anita, ela teve que deixar a casa de seus pais para ir morar na casa de uma tia, uma vez que a sua família era contra esse casamento, porque mesmo o Nilo Peçanha sendo um político promissor, a origem dele era pobre e ele era mulato. Então a família dele não aceitava, não queria esse casamento. Mas ele aconteceu no dia 6 de dezembro de 1895, na igreja de São João Batista da Lagoa, no Rio de Janeiro. Em 1903, Peçanha elegeu-se presidente do estado do Rio de Janeiro, cargo equivalente ao de governador hoje em dia, tendo uma gestão bem avaliada. Antes de concluir o mandato no Executivo Fluminense, venceu as eleições para a vice-presidência da República na chapa de Afonso Pena, em 1906. Com a morte de Pena, em 1909, assumiu a presidência do país, o cargo que ocupou durante 17 meses. O seu governo, cujo lema era Paz e Amor, ficou conhecido pela criação do primeiro Sistema Nacional de Escolas Técnicas. Vocês lembram o que são as escolas técnicas, né? São aquelas escolas em que os alunos estudam o ensino médio e junto fazem um curso profissionalizante, seja ele de administração, enfermagem, eletrônica, tá certo? Então isso já começou lá no governo do Nilo Peçanha. Mas também ficou marcado pela crise na relação entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. O que seriam então essas oligarquias? É quando o governo ele é dominado por um grupo de pessoas ou de famílias. E essa união, né, esse domínio dessas pessoas é porque eles estão unidos por uma atividade econômica ou por um partido político. No caso do Brasil, os presidentes eleitos, eles eram do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. E aí era conhecida essa oligarquia como a política do café com leite, porque eram as maiores riquezas geradas por esses dois estados. Ao longo de sua vida pública, foi alvo frequente de ofensas racistas veiculadas pela imprensa local, que o descrevia como mulato e atacava sua honra por meio de charges e piadas racistas. A elite o conhecia como o mulato do Morro do Coco. Tamanho preconceito fez com que Nilo recorresse até ao uso de maquiagens para ocultar sua negritude em fotografias. Veja aqui nesse parágrafo, gente, o que nós percebemos? Que essa questão do racismo, ela é muito antiga, né? E passam-se os anos e, infelizmente, ela não acaba. Recentemente, nós vimos várias cenas na TV, não é? De racismo. E isso, na verdade, não pode acontecer, porque não é a cor da pele, gente, que vai dizer se nós somos pessoas boas ou ruins. E sim, são as nossas atitudes que dizem. Mas olha só como o nosso presidente sofria. Ele sofria tanto quanto essa questão do racismo que teve até que usar maquiagem. Isso é muito triste, né? Vamos continuar então? O preconceito da época, que até hoje atinge o Brasil, fez o país apagar da memória e esquecer o primeiro presidente negro da história do país.
E a gente não deveria esquecer, né? Porque não é aquilo que a prova vai repetir de novo, não é a cor da pele, gente, que vai dizer se somos bons ou ruins, e sim as nossas atitudes. E ele foi uma boa pessoa, não é verdade? A gente percebe aqui que ele teve um governo bacana, ele teve um governo legal, pensou em escolas técnicas, ele fez várias coisas, ele fez muita coisa importante. E a gente não pode deixar tudo isso de lado, não é verdade? Aqui, a Pro colocou para vocês mais 3 fotos do presidente. Então, tem aí Nilo Peçanha, o presidente negro do Brasil, e embaixo tem uma outra foto dele, e do lado direito, onde tem várias informações embaixo, é um monumento que existe do Nilo Peçanha, que foi inaugurado em janeiro de 1911. Então, quem fez esse monumento, né, foi a Nicolina Pinto Couto. É uma propriedade pública, foi tombado esse monumento pelo IPAN, no Livro Histórico, volume 1, com inscrição 68, e no livro Belas Artes, volume 1, inscrição 154. E ele está localizado na Praça Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Chegamos ao final da nossa aula. Nós esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje. Gente, eu acho que o recado que fica, bom, eu não acho, eu tenho certeza, é que nós tenhamos que pensar assim, nós temos que pensar assim. Desculpa, Pro errou, hein? O português, nós temos que pensar assim. Não é a nossa cor de pele, não é a nossa questão financeira que vai dizer quem somos ou não. Nilo Peçanha era uma pessoa humilde, era uma pessoa pobre e chegou ao poder. Ele estudou, ele, como diz, né, o ditado popular, ele correu atrás, né? Ele estudou até que conseguiu. Casou com quem amava, não é verdade? Foi presidente, ele teve vários cargos políticos, foi governador e tudo isso mostrou o quê? Que ele é uma pessoa esforçada, uma pessoa de bem. E é isso que todos nós, independente da nossa raça, independente da cor da nossa pele, devemos ser pessoas de bem. Eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouco da história do grande e importante presidente negro do Brasil, Nilo Peçanha. Beijo, meu povo. Até a próxima. A Pro tá com saudade. Tchau, tchau.